Olá, sou Raquel Helena Alves Campos, professora de Química da Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva, de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais, e orientadora do projeto EcoSabão. Gostaria de fazer uma pergunta a você, cientista. Ser cientista ainda é o sonho de muitas crianças. Crescer profissionalmente por meio da ciência, no entanto, acaba se tornando um verdadeiro pesadelo no Brasil, onde o profissional é um mero reflexo de uma cultura acadêmica competitiva, extremamente burocrática e com poucas oportunidades e às vezes nenhuma valorização profissional. Porque falta tudo: apoio, institutos, verbas e investimentos. Ainda assim, a fila de candidatos interessados em trilhar os escamosos e estreitos caminhos da pesquisa científica no Brasil não para de crescer. E minha pergunta é: o que motiva você, cientista, a trilhar esse caminho? Muito obrigada! Olá, sou Andréa Macedo, professora e cientista no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou hoje aqui para responder a uma questão muito bacana que nos foi encaminhada pela professora Raquel Helena Alves Campos, da Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva, da cidade de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. A Raquel nos pergunta: o que nos motiva a trilhar o caminho da ciência, apesar dos grandes desafios que a profissão apresenta, como alta competitividade, falta de reconhecimento e poucos investimentos? Raquel, para responder a essa sua pergunta, eu vou dividi-la por partes. Muita gente tem a ideia de que o cientista é uma pessoa sozinha, de genialidade acima da média e que vive no mundo da lua, que coleta borboletas, que observa as estrelas ou ainda que faz misturas de substâncias coloridas e explosivas em tubos de ensaios em laboratórios. Esta é a versão do cientista que frequentemente aparece em filmes e desenhos animados. Mas seguir a carreira de cientista é como seguir uma outra carreira qualquer, como a de professor, por exemplo, que exige muito estudo e dedicação e que tem um papel fundamental no desenvolvimento do país. As descobertas científicas realizadas pelas pesquisadoras e pesquisadores resultam, por exemplo, em vacinas, diagnósticos e tratamentos para as doenças, que é, por exemplo, com o que eu trabalho. Mas também essas descobertas resultam em novos materiais, tecnologias, novas formas de apresentar uma peça de teatro ou de tocar uma música, ou ainda novas teorias matemáticas ou novas análises sobre a história da humanidade. Essas descobertas, nas mais diferentes áreas do conhecimento, transformam a sociedade. Para isso, as cientistas e os cientistas coletam dados, realizam experimentos, levantam novas questões e teorias, monitoram os resultados, participam de congressos, escrevem projetos, publicam artigos científicos e, na maioria das vezes, atuam também como professores em universidades e institutos de pesquisa. Mas qualquer pessoa pode ser um cientista ou uma cientista. Basta que seja curiosa, criativa, que goste de perguntar os porquês das coisas e que não tenha medo de errar. Que tenha, ao mesmo tempo, uma mente aberta para novos conhecimentos e um espírito crítico para não acreditar em tudo que lê ou vê sem uma análise mais profunda ou uma fonte confiável. Quem pretende seguir a carreira de cientista precisa ser persistente, pois além do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação, que são exigências comuns para muitas das profissões, para ser cientista é normalmente necessário fazer ainda o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Assim como em qualquer outra profissão, para se alcançar sucesso na carreira de cientista é preciso vencer alguns desafios. Um dos principais obstáculos para esta carreira no Brasil é a falta de incentivo e apoio governamental. E isso é especialmente limitante em governos que desdenham e negam a ciência, cortam os investimentos e atacam as universidades públicas e os institutos de pesquisa.
Para se ter uma boa ciência, é preciso que haja financiamento sólido, continuado e independente de vieses ideológicos. É preciso que o investimento em ciência seja uma política de Estado e não uma opção de governo. Isso é fundamental, pois não existe caminho seguro para o desenvolvimento social, econômico e sustentável de uma noção que passe fora da educação e da ciência. Mas voltando à sua pergunta, Raquel, o que faz com que escolhamos trilhar este caminho, apesar dos grandes desafios inerentes à profissão? Para mim, é a paixão e o prazer. A paixão pelo conhecimento e pelas descobertas, e o prazer pelo ahá. Sabe aquele ahá que a gente sente quando chega uma resposta para uma pergunta que estamos há muito a investigar? Isso não tem preço. Bom, Raquel, espero ter respondido a sua excelente questão e que você tenha gostado. Gratidão por participar do Dia Nacional da Ciência, das pesquisadoras e dos pesquisadores, e um grande abraço e até uma próxima oportunidade.